Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou a Ana, psicoterapeuta holística, bruxa, maga, sacerdotisa. O meu propósito é conduzir mulheres ao despertar, ao autoconhecimento, a retomarem para si todo o seu poder pessoal, a sua independência, baseada na minha vivência, no que eu passei ao longo da minha vida. Eu trouxe uma ampla bagagem, diria eu, de uma senhorinha aí de 70 anos, tudo que eu já vivenciei. Faço disso a minha missão, o meu propósito de vida, de estar vindo aqui conduzir outras pessoas que ressoam com o tipo de conteúdo que eu trago, que ressoam com o tipo de atendimento que eu faço também. E hoje o nosso tema é como se libertar de relacionamentos tóxicos. Nessa, eu sou mestra, afinal, tive vários relacionamentos tóxicos ao longo da minha vida. Já comecei na adolescência sendo agredida pelo meu primeiro namorado, tanto verbalmente quanto fisicamente, e tudo isso trouxe para mim muitas mágoas, muitos conflitos. Eu sempre buscava entender aonde eu estava errando, por que que eu atraía esse tipo de situação, esse tipo de pessoa para minha vida. Piorou no meu casamento, aonde eu fui também agredida de diversas formas, fui traída, fui humilhada de diversas formas e até que virou uma chavinha na minha cabeça. Eu preciso fazer alguma coisa por mim. Eu preciso mudar a minha realidade, porque enquanto eu não for atrás de uma solução, as pessoas não vão mudar. Eu posso pular de um relacionamento para outro. Infelizmente, eu vou encontrar figuras muito parecidas nesses relacionamentos. Por conta disso, eu fui em busca do autoconhecimento, de entender a minha mentalidade, as minhas emoções e saber o que em mim estava ressoando com esse tipo de relacionamento, com esse tipo de desvalorização que eu vivenciei nos meus relacionamentos. Dito isso, eu quero te dizer, relacionamento tóxico. Primeiramente, você precisa identificar se você realmente está num relacionamento tóxico. Se essa pessoa que está ao seu lado é realmente tóxica com você. É uma pessoa que te agride, que te humilha, é uma pessoa que te trai, que te engana, que mente, que oculta coisas. É uma pessoa que muitas vezes não está ressoando na mesma energia que você, nos mesmos sonhos, nos mesmos planos e objetivos. E você se sente oprimida. Muitas vezes você quer sair dessa relação, mas não consegue, parece que não tem forças, enfim. Esse é um assunto muito amplo, talvez eu terei que dividi-lo aqui em partes, porque cada uma tem a sua bagagem, tem a sua experiência. Eu, como já falei, sempre trago aqui no meu canal, nas minhas redes, conteúdos baseados na minha experiência, na minha vivência, nos meus estudos, nos meus pontos de vista e também baseado no que eu percebo nas mulheres que eu atendo. Então, como identificar um relacionamento tóxico? Bom, você precisa começar lá no início da relação. Quando você for namorar alguém, conhecer alguém, é necessário que, hoje, com a minha experiência, eu falo, não são os opostos que se atraem, são os dispostos. Você precisa, preferencialmente, encontrar alguém com os gostos mais parecidos com os seus possíveis, com valores, com desejos, sonhos, ambições, para que esse relacionamento seja o mais harmônico possível, até porque não vai existir uma relação perfeita, um casamento, um namoro perfeito, não vai existir uma pessoa perfeita. Isso é uma coisa muito óbvia. Porém, nós vivemos como se quiséssemos projetar aquelas histórias em quadrinhos, aqueles filmes da Disney, né, onde a princesa encontra o príncipe encantado e foram felizes para sempre. E a gente sabe que na vida real não é bem assim que acontece. Então, encontre alguém o mais parecido com você possível. Esse é um grande diferencial para um relacionamento de sucesso. A paciência e alguém que seja muito parecido com você. Mas voltando a falar sobre relacionamentos tóxicos. Se você está num relacionamento com alguém que não te valoriza, que não te respeita, que te trai, que te engana, que oculta as coisas de você, que faz as coisas às escondidas, que
sai muitas vezes para beber, para festejar com os amigos, enfim, e te deixa sozinha chorando. Enfim, sinto em te dizer que provavelmente você está vivenciando num relacionamento que está sendo tóxico. E como que você faz para sair de tudo isso? Bom, vou falar na minha experiência, né? Eu era uma pessoa totalmente dependente, tanto emocionalmente quanto financeiramente. Então, isso gerou um emaranhado sobre mim, porque eu realmente não tinha para onde ir, nem como ir, não tinha dinheiro, não tinha uma profissão, não tinha formas de sair daquilo, financeiras e materiais, e também não tinha coragem, porque eu ainda achava que, de certa forma, eu estava passando por aquilo e aquilo era um problema meu. Eu estava errada em alguma parte da vida, em algum sentido. Mas o que fazia eu enxergar isso? A minha dependência emocional. Eu projetei toda a minha felicidade nas mãos dessa pessoa. Eu coloquei o meu coração numa bandeja e dei de mãos dadas. Assim, ó, pega aqui esse coração, é seu, essa vida é sua, você pode fazer o que você quiser. Isso se chama falta de amor próprio. E eu tinha muito disso. Eu achava que eu não era merecedora de ser feliz, eu não era merecedora de ter alguém que me cuidasse, de ter alguém que me respeitasse. Então, eu fui vivendo de migalhas daquela relação. E eu tinha literalmente uma venda nos meus olhos porque eu não enxergava as coisas errôneas que estavam acontecendo. Porque eu acreditava nas palavras da pessoa que dizia: não, eu não te traio, eu não minto, eu não fiz. As palavras eram essas, mas as atitudes provavam o contrário. Porém, eu não tinha nem a vontade de tirar a saber. Eu simplesmente só acreditava naquilo que a pessoa me falava. E com isso, eu fui literalmente perdendo tempo. Até que eu fui caindo na realidade quando as coisas começaram a ficar mais sérias. Porque ao mesmo tempo que essa pessoa fazia as coisas erradas, essa pessoa me dava um pouquinho de migalhas de atenção, um pouquinho de migalhas de amor, um pouquinho de migalhas de afeto. E eu me contentava com esse pouquinho, porque eu achava dentro de mim que eu era pouquinho, que eu merecia pouquinho. E com isso, essa dependência emocional era um vício, era como se fosse uma droga, literalmente. O pouquinho que eu recebia já era o suficiente, mas internamente eu tinha um vazio. Internamente, eu sempre estava procurando saber aonde eu estou errando. Aonde eu estou errando, eu ficava me punindo. Até que, como eu falei, chegado o momento que a dor, a angústia, o desprezo foi ficando cada vez maior, mais sério, até chegar um episódio onde essa pessoa acabou conhecendo outro alguém, tendo um relacionamento, estando casado comigo, foi aí que veio um estalo na minha cabeça: eu preciso fazer alguma coisa para mudar a minha realidade. Não posso viver isso. Nesse período, lógico, a pessoa continuava negando, mas eu percebia que algo estava acontecendo além do que eu imaginava, vamos dizer assim. Enfim. Mas mesmo assim, eu ainda achava que ele ia se arrepender, que ele ia mudar e que ele ia ficar comigo. Que ele ia falar que me queria para sempre na vida dele. Era tudo o que eu mais esperava naquele momento. E não aconteceu. Até que uma pessoa mais experiente olhou para mim, olhou para minha situação, onde eu literalmente me jogava nos pés dessa pessoa, eu chorava, enfim, fiquei num estado depressivo por conta da rejeição. Essa pessoa olhou para mim e ficou com dó, ficou com pena. E falou: Ana, enquanto você não mudar a sua realidade, enquanto você não tiver uma profissão, um dinheiro para você se virar, infelizmente você vai viver nessas migalhas, você vai viver nesse sofrimento. Porque essa pessoa quer te usar, literalmente. Essa pessoa sabe que você aceita as migalhas, sabe que você é desesperada e com isso se aproveita dos teus sentimentos. Se aproveita da tua energia, do teu tempo, do teu corpo. Então, muda a tua realidade. Com isso, eu já tinha uma filha pequena, já estava esperando o meu segundo filho e eu falei: a verdade, eu preciso fazer alguma coisa. E aí eu comecei a estudar. Comecei a fazer cursos e com aquele barrigão eu ia lá todo sábado, fazia as aulas e tudo mais. E todo o tempo que eu podia ter aproveitado antes, eu não fiz porque
A minha dependência emocional aceitava as migalhas e ele sempre me colocava numa caixinha dizendo: você não precisa trabalhar, você não precisa estudar, eu te dou de tudo, fica aqui. Porque ele sabia que eu estando ali, eu estaria sendo dependente, eu estaria dentro de uma caixinha, onde ele poderia usar como se fosse um brinquedo a qualquer momento, dar as migalhas, e a minha falta de amor próprio, a minha falta de autoestima fazia com que eu aceitasse aquela situação. Então, a partir daquele momento da maior frustração que eu tive na minha vida, que foi descobrir todas essas questões que aconteceram nas entrelinhas, eu falei, não, vamos lá, vamos estudar, vamos trabalhar, vamos ter essa independência por mim, pelos meus filhos, porque eu acredito muito na frase que quando um filho nasce, nasce uma mãe. Eu acredito que a energia dos meus filhos também me impulsionou a ter uma nova realidade, a ir atrás de uma nova vida por eles. Eu fui caindo na real depois que eles nasceram. Então, eu fui trabalhar, eu fui estudar, fui buscar a minha independência. E é isso que eu recomendo muito para as mulheres que me acompanham. Tenha o seu dinheiro, tenha a sua independência, estude. Hoje em dia tá muito mais fácil ainda, né? De você fazer cursos online, de você ler livros importantes online. Cada livro que você lê, você vai aumentando a sua inteligência, o seu magnetismo, o seu poder. Você tem oportunidades de trabalhar pela internet, de trabalhar de qualquer lugar do mundo. Então, hoje em dia tá muito mais fácil e eu falo, aproveite essas oportunidades. Aproveite as oportunidades de ter uma vida leve, uma vida próspera. Não dependa de ninguém. Por mais que eu sei que tem mulheres que são muito felizes dependendo totalmente do dinheiro do seu esposo, do seu cônjuge, enfim, eu sei que tem exceções, obviamente não estou aqui rotularizando que todos os homens são iguais, que todos os casamentos e relações são iguais, não estou falando isso. Estou falando para as pessoas que ressoam e passam por algo que eu já passei. Que vocês precisam buscar a independência de vocês de alguma forma, para que vocês jamais precisem ser humilhadas porque não tem para onde ir, que foi o meu caso. Para que vocês jamais precisem ser humilhadas porque nunca colocaram 1 quilo de arroz na mesa, porque é isso que eu ouvia. Você nunca colocou nada aqui, você não tem direito em opinar em nada. Enfim, esse relacionamento me tirou todo o meu poder, toda a minha autoestima. E olha que eu era uma pessoa que sempre trabalhei, desde novinha eu vendia revistinha de Avon, eu sempre gostei de ter minha independência. Mas, enfim, a falta de amor próprio em mim e a dependência emocional numa pessoa onde eu coloquei meu coração na mão dele foi capaz de destruir muitas coisas na minha vida. Por isso que eu falo, para você sair de um relacionamento tóxico, você precisa da sua independência financeira, da sua independência emocional. Porque às vezes você não está querendo enxergar o que está acontecendo, que era o meu caso. Eu não queria enxergar e sozinha eu não tinha forças, eu não tinha capacidades. É como se eu estivesse realmente com uma venda nos meus olhos. Eu não via o que estava acontecendo. Eu não queria acreditar que aquilo estava acontecendo. Então é importante você ter alguém que você possa contar, que você possa confiar, que te pegue pela mão, que te ajude a encontrar o melhor caminho, a melhor direção, para que você resgate de volta o seu poder pessoal, a sua autoestima, a sua independência. Tenha uma profissão, tenha um estudo, de alguma forma, isso é muito importante. Eu bato na tecla para as mulheres, estudem, 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 porque o estudo te torna uma pessoa mais interessante. E não só interessante para os outros, mas para você mesma. Você vai entendendo que você é capaz sim, que você é poderosa, que você é magnética e que você pode co-criar uma realidade totalmente diferente. Que foi isso que eu fiz. Eu comecei a estudar, comecei a trabalhar, caí de cabeça no autoconhecimento, fui em busca das minhas cores, encarei minha criança interior, que era uma das principais causadoras do meu não merecimento, da minha falta de amor próprio, encarei ela, trabalhei as dores dela, fui trabalhando todas as curas que eu precisava, ancestrais, curas de outros relacionamentos, enfim, até chegar a um ponto onde eu me tornei mentora de mulheres, onde eu ajudo outras mulheres a desembaraçarem suas vidas, a se conectarem mais consigo, com seus poderes, com seu corpo, com a sua intuição, com seus dons, enfim. Então é isso que eu falo, você precisa se resgatar, você precisa ter muita força, muita sabedoria, porque existem muitas pessoas manipuladoras que acabam fazendo promessas que não vão cumprir. Então, por isso que eu falo que ter um amor próprio
é a principal chave para que você consiga sair de buracos, para que você consiga sair de histórias ilusórias, para que você consiga sair de relacionamentos tóxicos que te adoecem, porque até o meu corpo estava adoecendo. Por conta de vivenciar todas essas situações, o meu corpo adoeceu em vários sentidos. Então eu te falo, minha querida, você precisa se fortalecer. Busque ajuda, busque apoio, busque rodas de cura de mulheres, busque assistir vídeos de rodas de mulheres, ouvir mantras, enfim, busque ter amigas, terapeutas, alguém que te pegue pela mão e te ajude a sair dessa situação. Mas jamais se contente com migalhas, jamais deixe alguém te humilhar, alguém te falar que você não pode, que você não merece, que você não consegue, porque você pode, você merece e você consegue sim co-criar uma realidade incrível se você colocar isso no seu coração, que foi o que eu fiz. Então estou aqui mandando um abraço para você. Desejo que você tenha forças e sabedoria para tomar os rumos certos para sua vida e que se você for ter um relacionamento, que seja com alguém que te acompanhe, com alguém que te valorize, com alguém o mais harmônico possível com você, que a sua vida seja abençoada em todos os sentidos. Um beijo no teu coração, gratidão e até mais.